essa articulação para que haja uma meia anistia, vamos chamar assim, no caso dos atos golpistas, né, no caso da tentativa de golpe de Estado. Então, eu peço para você comentar como é que você está vendo e se você acha que vai ter essa meia anistia, porque tem várias forças se movimentando aí. Joaquim, eu não tive tempo, essa semana está uma semana muito tumultuada, eu não tive tempo de conversar com alguns atores que estão postos na imprensa como sendo quem estão articulando essa anistia. Eu quero me negar a acreditar, e o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista ontem sobre isso, eu quero me negar a acreditar de forma favorável que o Congresso Nacional, através dos seus líderes, esteja conversando com 2 ministros supremos para discutir a questão de redução de penas. Isso é inconstitucional, imoral, e isso pressiona o Supremo Tribunal Federal, desmoraliza o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos no meio do julgamento. Já foram condenadas 408 pessoas. Por que as penas são altas? São altas, são altíssimas. Porque os crimes são gravíssimos. E são 5 crimes. O Supremo, que é um poder inerte, só a ser provocado, recebeu uma denúncia do Procuradoria-Geral da República que optou por acusar 5 crimes. Se somado os 5 crimes, o Supremo só tinha 2 opções. Ou condenava ou absolvia. Se fosse absolver, seria absolutamente assintoso. Seria uma chance de dizer, podem dar o golpe que aqui não existe poder judiciário. As provas são contundentes e unânimes as votações. Então, ao condenar, o Supremo Tribunal colocou penas, basicamente mesmo no Brasil, Joaquim, as pessoas que não têm formação jurídica, falam, mas por que penas desse tamanho? Eu fui muito interpelado sobre isso na rua. Porque existe a pena mínima e a pena máxima. Pena mínima é de 4 a 8. Você não pode dar 2, você não pode dar 1. Quando você dá a pena mínima, e o Supremo condenou-os quase todos em pena mínima, às vezes com um detalhezinho que subia 1 mês, 6 meses, 2 meses, só que somadas as penas, a pena chega a 12 a 14 anos. Por isso, são penas tão elevadas. E porque os crimes são gravíssimos. Bem, com toda a pressão que existiu, que nós temos que lembrar, não podemos esquecer, que nós estávamos no executivo fascista, num Congresso cooptado, e quem sustentou a democracia do Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, com todos os ônus, com todos os custos, com ameaças, com pessoas tendo que andar com testemunha, família tendo que parar de sair e tal. Bem, nesse momento, em que há já 400 e tantos condenados, em que houve várias ações de não persecução criminal. Os bolsonaristas, alguns, Joaquim, eu escrevi sobre isso, não aceitaram a proposta do Ministério Público para não ter processo, porque tinha que fazer um curso sobre democracia. Vários falaram, não vou fazer curso sobre democracia. Preferiam ser condenados. Agora, em havendo condenações inequívocas e unânimes por parte do Supremo Tribunal Federal, de 400 e tanto, você agora, que está na hora de julgar aqueles que foram os responsáveis, aqueles que seriam os maiores beneficiários, aqueles que financiaram, aqueles que sustentaram militarmente a tentativa de golpe, você falar em qualquer tipo de acordo, além de inconstitucional, é imoral. E você está colocando o Supremo Tribunal numa situação delicadíssima. Você está abrindo as portas, se passar, eu não acredito que passe, não sei nem se existe essa manipulação que está sendo tentado fazer, mas se passar, nós estaremos dizendo aos golpistas o seguinte, podem continuar o golpe, porque o golpe não parou ainda não foi terminado o julgamento. Pode continuar o golpe. E os ministros do Supremo sabem que o próximo passo será o fortalecimento do Senado, da luta direita no Senado, que agora tem 2 vagas em jogo, para que possa ter impeachment de ministro supremo, para que possa ter aumento de número de ministros supremos para que eles possam ter maioria, e, evidentemente, um golpe permanentemente em curso. Nós estamos vivendo um golpe permanentemente em curso. Então, falar em anistia é imoral. Inclusive, a pedido do ICL, eu provoquei o ex-ministro Celso de Mello, que fez um artigo belíssimo comprovando que o Congresso Nacional pode muito, mas não pode dar anistia em crimes contra a democracia. Não pode dar. Porque eu falei uma vez da tribuna do Supremo, Joaquim, quando fui julgar a DC da presunção de inocência, aquela que deu origem à liberdade do Lula, ação direta de constitucionalidade sobre a presunção de inocência, eu falei para os ministros da tribuna que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo numa democracia. Nenhum poder. No Estado Democrático de Direito, nenhum poder é absoluto. Nem o Congresso Nacional. Ele não pode tratar de anistia. E de reduzir pena, única e exclusivamente, pode reduzir pena o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação de revisão. Isso é possível acontecer. Agora, falar em meia anistia, em anistia apenas para aqueles que já foram condenados, vai fazer o quê? Vai desfazer, é o Congresso desfazendo o julgamento do Supremo? Acabou o Estado Democrático de Direito. Ótimo. Cacá, e por que você mudar a lei para uma redução da pena é inconstitucional? Porque sabe-se que você pode mudar a pena e retroage para beneficiar, teoricamente. São 2 coisas distintas. O que eu estou tratando aqui é de notícias que estão saindo que o Congresso estaria discutindo com o Supremo Tribunal Federal uma possibilidade de um jogo de anistia para que alguns fossem anistiados, aqueles que foram pegos em tal ou tal situação. Isso é inconstitucional, isso é imoral. O Congresso Nacional, evidentemente, tem o poder de passar, por exemplo, tem uma tipificação criminal, uma daquelas que houve condenação. Ele pode chegar e dizer que a partir de agora a pena é menor.
Isso. E as penas podem retroagir para beneficiar, felizmente. Esse é um princípio constitucional, tem um princípio amplamente aceito no processo penal. O que as pessoas não... que para compensar, fala assim, não, mas tem que aumentar, nesse mesmo projeto, tem que aumentar a pena para os líderes. Isso não pode. Dos fatos já ocorridos, se tiver um projeto que diz o seguinte, tal crime, a pena que é por hipótese, de 3 a 9, passa a ser de 1 a 3. Pode. Isso vai mudar a pena, Joaquim? Não. No meu ponto de vista. Por quê? Porque a pena foi fundamentada de acordo com aquela lei que estava vigindo. Se o ato deixar de ser típico, deixar de ser fato típico, deixar de ser crime, aí sim beneficia. O cidadão foi condenado por um ato tal, porque à época era crime. O Congresso Nacional soberanamente vem e diz, olha, isso agora não é crime mais. Atentar contra a democracia deixou de ser crime. Você pode atentar contra a democracia, não tem problema, entendeu? Se o Congresso Nacional fizer isso e essa lei for sancionada, aí, evidentemente, vai beneficiar. Agora, se o fato de diminuir pena ajudará numa possível revisão criminal. Essa é a minha visão. Não é uma visão jurídica pacífica, não. Você vai entender que alguém... Não, mas vem cá. Ele foi condenado a pena mínima era 3 anos. Agora a pena mínima é 1 ano, já passa para 1 ano. Opa, vai para uma revisão criminal discutir isso. Agora, se deixou de ser crime, sem sombra de dúvida, essa aplicação numa lei que seja promulgada e que entre em vigor, essa aplicação, felizmente, retroage e beneficia quem está condenado.